Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Deixa uma palavra rápida aqui, uma palavra da parte do Senhor Jesus. A gente tem falado muito sobre a questão dos nossos posicionamentos diante de Deus, das escolhas que a gente faz, ou das que a gente deixa de tomar, das decisões que a gente deixa de tomar, o peso que tudo isso tem. E hoje eu vou falar também sobre isso. Eu vou falar no livro de Salmos, Salmo 115. Eu vou pegar aqui um trecho para dar continuidade naquilo que a gente já está falando, para dar continuidade naquilo que a gente já está pregando, naquilo que a gente já está compartilhando aqui no coração dos irmãos. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir nossa visão espiritual, abrir nossa audição espiritual, para que a gente possa compreender a vontade dEle cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua face. Pedimos ao Senhor que o Senhor derrame, Pai dos céus, cada vez mais da sua unção, Pai, cada vez mais da autoridade do Senhor sobre nós, que possamos ter uma visão ampla, Pai, espiritual, para compreender a Tua vontade, o Teu querer. Pai, que o Senhor traga do leste, oeste, do norte e do sul, o Teu povo, aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos conduzir dentro da Tua palavra. Sim, nós estamos aqui abertos para poder entender a Sua vontade, o Seu Evangelho. Nós estamos aqui dispostos a fazer isso. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, queridos, a gente está falando, compartilhando sobre os nossos posicionamentos diante de Deus, a maneira como a igreja deveria estar e a forma como a gente escolheu como igreja permanecer, muitas das vezes sem tomar o nosso lugar, muitas das vezes sem que a gente possa dar continuidade naquilo que o Senhor Jesus confiou a nós. Então a gente tem essas dificuldades de entendimento, nós temos essa dificuldade de aceitação. Amém? Edson, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Se não tiver fazendo nada, estiver tranquilo aí, querido, quiser participar, vamos para cima, tá bom? Só apertar aí para chamar aqui que eu atendo aqui. Eu não sei se é eu que tenho que apertar. Mas a questão eu estou falando sobre a questão de como que a gente deveria tomar os nossos posicionamentos, como que nós deveríamos tomar diante de Deus, fazer as escolhas certas, para poder ir conquistando cada vez mais aquilo que o Senhor já deixou preparado para aqueles que o amam. Nós temos muito, tá? Nós temos muito. A partir do momento que a gente escolhe estar com Deus, a partir do momento que nós escolhemos servir ao Senhor, nós temos muito. Nós temos muito. Tem muita coisa que é confiada nas nossas mãos, tem muita coisa que é confiada no nosso chamado ministerial, na nossa vocação, mas talvez por falta de compreensão, talvez por falta de entendimento, a gente vai deixando essas coisas passar, o tempo vai passando e a gente vai deixando de fazer o que deve ser feito, da maneira que deve ser feito. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no comecinho da palavra, lá no comecinho, em Gênesis, deixa eu ler aqui, só para ficar mais claro isso. Vamos lá. No princípio aqui de tudo, no capítulo 2, na verdade eu vou ler no capítulo 1 primeiro e depois eu dou sequência. No capítulo 1, a partir do versículo 26, a palavra de Deus fala assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais, toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher
os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grãos, os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus entregou tudo isso na mão do homem. Então vamos lá, vamos pegar essa sequência aqui. Primeiramente, cumprimentar o Jefim, grande amigo aí, né, de infância, que Deus te abençoe poderosamente. Márcia, que Deus abençoe poderosamente. Então vamos pegar essa sequência. Primeiro, nós lemos lá em Gênesis que Deus, a partir do momento que Ele tem essa vontade no seu íntimo, né, de criar o homem, Ele fala: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus o criou. Deus vai lá e fala que o homem domine sobre as aves, sobre os répteis, sobre os grandes animais, sobre os pequenos animais, sobre os peixes. Eu dou para ele os vegetais, as plantas, as árvores frutíferas, né? E toda essa estrutura que a terra produz. Deus fala assim: toma, eu entrego nas mãos do homem. A gente cuidava bem disso lá no princípio. A gente tinha certeza que tudo isso aqui, né, estava sob o nosso domínio. Aconteceu a questão da queda, e a partir da questão da queda, né, a terra ficou sujeita àquilo que a sujeitou. A partir dali ela começou a gerar espinhos e abrolhos, né? Então a gente entende que o pecado, ele deu essa vazão para que a terra começasse a estar sujeita debaixo disso. Porém, desde o princípio, Deus colocou sobre as mãos do homem o poder para poder dominar e sujeitar a terra. Qual é o maior problema? O maior problema é nós perdemos essa autoridade a partir do momento do pecado. Perdemos essa autoridade a partir do momento da nossa mente contaminada, a partir do momento que a gente foi perdendo a nossa autoridade, foi perdendo aquilo que a gente tinha como domínio, a gente foi deixando cair, e aí a gente vai deixando tudo isso acontecer. Mas só que nós fomos regenerados por Deus. A partir do momento que Jesus Cristo morreu, entregou a sua vida e nos deu a oportunidade de estar junto com Ele, Ele nos entregou novamente o poder e a autoridade para poder fazer tudo isso acontecer. Ele falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para o monte, para ele passar de um lado para o outro, e assim aconteceria. E se a gente fizesse isso, né, com toda a nossa força, se nós acreditássemos nisso, se nós pudéssemos empenhar quem somos nisso, confiando em Deus, manifestando a vontade de Deus, Ele fala que nós poderíamos fazer até obras maiores do que a que Ele fez. Por quê? Porque a partir do momento que a gente assume a nossa posição novamente, começa de novo a sujeitar todas as coisas. A gente começa a ter domínio novamente sobre todas as coisas. Sobre as aves, sobre os répteis, sobre os grandes animais, sobre os pequenos animais, sobre a vegetação, sobre tudo. Olha para você ver no livro de Salmos, Salmos 15, 115 na verdade, a partir do... eu vou ler Salmos 115 a partir do versículo 15, do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Não, a partir do 14. A partir do 14 diz assim: que o Senhor multiplique, que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Vocês conseguem ligar essa palavra aqui
né? O salmista escrevendo isso e falando que a partir do momento que nós aceitamos essa proposta e a gente entra debaixo do temor do Senhor, e o Senhor começa a nos abençoar, nos multiplicar, multiplicar os nossos filhos, né, a nossa semente. Aí ele vai falar, ó, os céus e o alto céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se o Senhor confiou a terra nas nossas mãos, por que nós temos tanta dificuldade em dominar algumas áreas? Por que nós temos tanta dificuldade? Eu não estou falando de dominar pessoas, estou falando de dominar áreas. Eu estou falando de dominar territórios. Lembra daquela passagem que Jesus Cristo está passando no meio dos sepulcros ali, Jesus Cristo está passando na região dos Gadarenos, e aí de repente alguns ali manifestados vai e grita e fala: ei, Jesus é Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o que temos nós contigo? Eles perguntam: não é chegada a nossa hora, peço que não nos atormente. E Jesus ali, né, naquele diálogo fala: quem é? E ele fala: legião. E aí Jesus vai, expulsa eles entram numa manada de porcos, se lança do precipício. Mas a gente vê que essa legião, eles estavam numa área, numa região a qual eles tinham domínio. Ou seja, espíritos territoriais que estavam ali, tinham autoridade sobre aquele lugar. Eles falaram, eles declararam: ó, não é chegada a nossa hora, não nos atormente. Jesus ali dá a liberdade, ou a libertação, na verdade, dá a libertação para o endemoniado. Os espíritos malignos ali saem dele, mas permanecem na região. Aí eu vou fazer a pergunta novamente: se Deus confiou a terra na mão dos homens, por que nós temos tanta dificuldade em dominar territórios? O que acontece de fato que não faz a gente cada vez mais avançar dentro dos territórios a qual a gente está? Seja em qualquer área. Por que eu não consigo avançar? Lembra sobre a questão, quando ele está conversando com os discípulos, ele fala assim: olha, sejam as minhas testemunhas, né, até os confins da terra. Ele estava falando: sejam minhas testemunhas até o confim da terra, os confins da terra. Mas tinha um princípio, ou seja, tinha um lugar para iniciar. Obrigado. Tinha um lugar para poder iniciar. Eles não poderiam ser testemunha de Jesus sem partir de um princípio, sem partir de um ponto, sem partir de um lugar. Hoje nós, como testemunhas de Cristo, o nosso ponto de partida vamos dizer, é o lugar onde a gente se reúne, né? A gente se reúne aqui como comunidade, e aí como comunidade, a partir daqui a gente deveria conquistar cada vez mais espaço, fazendo o quê? Pessoas se converterem ao Evangelho, pessoas se converterem a Cristo, e a região por onde a gente passar ser transformada pela glória de Deus a partir daquilo que somos, imagem e semelhança do Senhor. Mas nós temos dificuldade em fazer essa manifestação da glória de Deus, apesar de Deus falar que nós somos o bom perfume dele, a sua essência espalhada. Nós somos a essência de Deus espalhada sobre a face da terra, mas por algum motivo eu e você temos dificuldade em avançar, ganhar território. Dificuldade em ganhar territórios. Marcinho, que Deus te abençoe poderosamente, vaso. Ô Glória, Olga, que Deus também abençoe você, Olga Aparecida, que Deus abençoe você poderosamente. Então vamos lá, nós temos essa dificuldade em avançar, nós temos essa dificuldade em conquistar territórios. Lembra, os discípulos começaram, né, naquela região, na região ali, onde eles tiveram essa manifestação da glória de Deus, da manifestação da glória de Cristo. Então eles começam a ministrar o Evangelho. Jesus falou para eles: olha, peço que não saia daqui de Jerusalém, peço que não saia daqui dessa região, né, até que do alto vocês sejam revestidos.
Então, não saiam daqui até que do alto vocês tenham esse revestimento da parte do Senhor, para que vocês possam ir e manifestar a glória de Deus. Então tudo bem, no primeiro momento eles ficaram ali orando, se consagrando, eles ficaram esperando a manifestação da glória de Deus, e a palavra do Senhor diz que aconteceu o dia do Pentecoste, todo mundo revestido, cheio do poder de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus. As pessoas ali começaram a ver que o poder de Deus estava sobre os homens novamente, que o poder de Deus estava sendo repartido por aqueles que acreditavam, por aqueles que criam. Então todo aquele ambiente, toda aquela região foi tomada pela glória de Deus. Aconteceu um mover na igreja, aconteceu um mover no meio dos homens, aconteceu um mover no meio das crianças, aconteceu um mover no meio daquela cidade, as pessoas vendendo suas posses e repartindo, ninguém tinha necessidade de nada, porque ninguém tinha nada como seu. Aconteceu algo poderoso. Os discípulos começaram a ganhar território, o evangelho começou a ganhar território, tudo estava fluindo. Mas alguns anos depois, a gente está aqui, ainda com o mesmo Deus, ainda com o mesmo Evangelho, mas não agindo da mesma maneira. O que aconteceu? O que aconteceu? Escreve aqui, Marcinho, escreve aí, querido, escreve aí. Nosso pastor o Anderson lá de Araxá, escreve aí. O Edson, escreve aí, queridos. Escreve aí. O que pode ter acontecido para que nós hoje, mesmo tendo o mesmo evangelho que ele falou, mesmo tendo o mesmo Deus que era do princípio, a gente tem essa dificuldade em fazer aquilo que ele deixou desde o princípio, que o homem dominasse e sujeitasse a terra. E aqui no livro de Salmos ele fala: os céus e o alto céus pertencem a Deus, porém a terra ele confiou aos homens. Queridos, escreve aqui para mim aqui. O que vocês acham que aconteceu de fato para que hoje a gente como cristão está encontrando essa dificuldade de avançar? Estamos encontrando essa dificuldade de avançar em todas as áreas. Eu falo em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. A paz do Senhor Jesus, diaconisa Andresa, que Deus abençoe poderosamente você, Vitinho, pastor Rodrigo, nossa irmã Dedé, tá? Que Deus abençoe vocês aí na casa de vocês, pura bênção, amém? Queridos, escreve aqui, cadê o Marcinho, Querido, escreve aqui, o que você acha que aconteceu, que gerou esse impedimento da gente avançar como igreja? Avançar como servos do Senhor, avançar como filhos do Senhor. E quando eu falo em todas as áreas, irmãos, eu estou falando na área espiritual, eu estou falando na área sentimental, eu estou falando na área financeira, eu estou falando na área, em todas as áreas, tá? Pense você em todas as áreas que a gente poderia estar avançando e a gente está encontrando essa dificuldade. Nós estamos encontrando essa dificuldade. Amém? Nós estamos encontrando essa dificuldade. Então eu quero falar para vocês sobre isso. Por quê? Primeiro, Deus nos chamou para poder dar continuidade. Aqui, Jesus nos chamou para poder dar continuidade numa missão. Não tem como a gente, queridos, não tem como a gente avançar numa área, não tem como a gente avançar, né, dentro de um propósito, não tem como a gente avançar dentro de uma conquista territorial, sem antes entender o que está acontecendo de fato dentro daquilo, dentro daquela situação. Não tem como a gente avançar sem antes a gente entender o que está acontecendo naquele território. Não tem como avançar. Ô querido, a paz, como é que tá, querido? Cisleomar era meu vizinho ali, né? A gente era vizinho de rua, eu na 25, ele na 26. Que Deus te abençoe poderosamente, viu? Não tem como a gente avançar sem entender o que está acontecendo, né, dentro do território. Lembra vocês quando a palavra de Deus fala sobre Neemias? Primeiro, chegou a informação nele: o seu povo está passando por isso, por aquilo, e
E aí ele recebe essa informação, o coração dele é aplicado naquilo, o coração dele é aplicado, e ele fala, cara, é o meu povo. É o meu povo. Ele vai e fala, como que eu vou deixar o meu povo passar por isso? Como que eu vou deixar aquilo que foi confiado a nós, né, ser destruído dessa maneira? Então ele entende que os muros daquela cidade estavam destruídos, os portões daquela cidade estavam destruídos, o povo passando por uma opressão, e aí ele aplica o coração nisso. Automaticamente ele aplicando o coração nisso, ele consegue, tá? Ele consegue fazer o quê? Ele consegue ganhar apoio daquele que estava sobre ele e consegue ganhar apoio daqueles que estariam, tá, sobre a autoridade dele. Então ele ganha o apoio de quem está por cima e ganha o apoio de quem, né, eu não falo por baixo, mas quem poderia estar do lado. Então aí a gente entende que Deus coloca algo no coração dele, ele aplica o coração naquilo, ele entende a situação do ambiente, e a partir dali ele ganha apoio de quem está por cima e ganha apoio daqueles que poderiam estar por baixo. Uma das coisas que está acontecendo que a gente não está conseguindo avançar é, a gente quer entrar dentro dessa batalha espiritual, nós queremos entrar dentro desse território a qual Satanás, ele como príncipe, né, disso aqui, ele consegue gerar os conflitos emocionais, ele consegue gerar os conflitos mentais. A palavra de Deus fala, querido, que se possível ele engana até os escolhidos, entendeu? Então a gente deixa tudo isso passar, porque nós não buscamos compreender primeiro o que está acontecendo dentro do território. Se a gente for colocar aqui perguntas, né, a respeito disso, muitas pessoas vão ter dificuldade de entender. Muitas pessoas vão achar que a gente só está aqui passando um tempo. Tem pessoas que até hoje acham que o inferno é aqui na terra. Tem pessoas que até hoje acham que Jesus Cristo talvez vai vir mais umas 3, 4, 5 vezes aí para frente aí, entendeu? Quantas vezes for preciso. Tem pessoas que ainda acham que por algum motivo, sei lá, mas eu acredito que o que está acontecendo é, nós hoje como cristãos, nós hoje como evangélicos, tá? Como aquele que vive o evangelho, a gente está lendo a palavra de acordo com aquilo que nos agrada e não de acordo com aquilo que deveria ser. Pastor Anderson, a pergunta é, o que o senhor acha que está acontecendo, que nós como cristão não está conseguindo avançar, não está conseguindo ir, né? A gente olha a nossa volta, dentro da nossa própria realidade, parece que tem alguma coisa que está travada, parece que tem alguma coisa que não está batendo, no evangelho. Quando eu falei aqui do princípio disso tudo, Jesus Cristo e Deus e o Espírito Santo falou assim, olha, vamos fazer eles a nossa imagem, a nossa semelhança, que eles dominem sobre os animais, os vegetais eu dou para eles, as plantas frutíferas eu dou para eles, então que eles dominem sobre os peixes, sobre as aves, que eles dominem sobre isso, sobre aquilo, sobre um monte de coisa relacionado ao plano terreno. No livro de Salmos 115, ele fala que os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele confiou aos homens. E a minha pergunta é o porquê que nós como cristão, como evangélicos, aquele que vive o evangelho, não está conseguindo avançar, ganhar território? Se eu te perguntar aqui, irmãos, eu não sei se vocês conseguem ser sinceros aqui comigo, mas eu vou perguntar para vocês, se pelo menos um ou outro aí puder responder, eu vou ficar muito feliz. Sendo sincero, Edson, responde aí, querido, se for possível. Você acha hoje, olhando para a sua vida, olhando para aqueles que te cercam, olhando para as pessoas dentro da igreja que você está ali frequentando,
Você acha hoje que a gente vive de fato a vida que Deus preparou para a gente viver? Na verdade, Deus deixou preparado para a gente viver? Hoje, se você for fazer uma análise, você vive aquilo que o seu coração arde para que você viva? Tipo, se você for parar para ver hoje a sua vida espiritual, se vocês forem parar para ver hoje a entrega de você espiritual, será que poderia ter um pouco mais? Será que a gente poderia entregar um pouco mais? Será que a gente poderia viver isso um pouco mais intenso? O que vocês acham? Vamos lá. Realmente precisamos aceitar a repreensão do nosso Senhor para fazermos uma autoavaliação e deixar com que Ele endireite as nossas veredas. E só assim avançaremos com ousadia e verdade. Forte, 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 forte. Forte. Aí tá, né? Uma das maiores dificuldades. Um dia eu falei isso, eu falei que uma das nossas maiores dificuldades não é em ouvir a voz do Senhor. Todo mundo tem facilidade em ouvir a voz de Deus. Todo mundo. A gente já leu passagem, a gente viu aqui a passagem de quando eles param em frente ao Monte Sinai, o monte começa a fumegar, as fumaças começam a aparecer e eles ali, né, todos ali vendo a manifestação da glória de Deus, eles sabiam que era Deus. Todo mundo tem facilidade para ouvir a voz de Deus. Qual é a dificuldade? Obedecer a voz do Senhor. E a palavra de Deus ainda fala que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente tem facilidade de ouvir a voz de Deus, a nossa dificuldade é em obedecer a voz de Deus. Aqui ele está falando, né? Leomar está falando, realmente precisamos aceitar a repreensão do nosso Senhor para fazermos uma autoavaliação. E a palavra de Deus fala sobre isso, porque a palavra de Deus diz, eu vou ler. A palavra de Deus diz em Lamentações, Lamentações, capítulo 3, a palavra de Deus diz, vamos lá, Lamentações capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 13. A partir do verso 13 diz assim: atingiu o meu coração com flechas da sua aljava, tornei-me objeto de riso e de todo o meu povo, nas suas canções. Eles zombavam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me do fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó, tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu resplendor já se foi, bem como tudo o que esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, Graças ao meu grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o seu rosto a quem quer ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra.
negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém que acesse a justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examine e coloquemos à prova os nossos caminhos. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E depois voltemos ao Senhor. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Aqui é fácil. Ele está falando para a gente provar do nosso caminho. A gente examinar, a gente fazer uma autoavaliação, como o nosso amado diz, fazer uma autoavaliação e depois voltar para o Senhor. Por quê? Como que eu posso reclamar de não avançar, de não alcançar, de não conquistar, de não ver pessoas sendo transformadas, regiões sendo transformadas, as nações sendo transformadas por aquilo que eu me tornei? Como que eu posso querer falar assim, Deus, alguma coisa está acontecendo aqui? Claro que está. O que está acontecendo a gente deixou de fazer a autoavaliação, e quando a gente faz a avaliação ao nosso respeito, a gente só quer mostrar os pontos positivos. A gente quer, infelizmente, camuflar os pontos negativos. E quando a gente identifica os pontos negativos, a gente não quer colocar isso diante de Deus e falar assim, Deus, eu tenho a necessidade de mudança, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Nós temos essa dificuldade. A palavra de Deus fala que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, ou seja, tudo isso aqui que foi criado por Deus, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o que eu quero dizer é uma coisa só. Você poderia estar vivendo de uma forma diferente se você conseguisse orar um pouco mais do que você ora? Você poderia estar vivendo de uma forma diferente se você tivesse um pouco mais ousadia do que você tem agora? As pessoas à sua volta, elas poderiam estar sendo mais impactadas se a sua vida fosse mais verdadeira do que está sendo agora? Os ambientes onde você frequenta poderia estar vivendo uma experiência diferente se elas conseguissem enxergar em você a imagem e semelhança de Deus? A sua casa, a sua vida poderia estar sendo mais preenchida pela glória de Deus se você tivesse se dispondo mais. Ali onde a gente leu agora, no livro de Lamentações, fala que o Senhor é bondoso, Ele é misericordioso, e é por causa da misericórdia dele que a gente não é consumido. E fala que Ele não tem prazer nenhum em ferir o homem. Ele não tem prazer nenhum em ferir os filhos dos homens. Então, se Deus não tem prazer em ferir os filhos dos homens, e se a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é a causa da humanidade ainda não ter sido consumida, será que de fato eu e você, quando a gente deixa de viver isso com intensidade, quando a gente deixa de viver isso com plenitude, quando a gente deixa de viver isso com entrega, com renúncia, quando a gente deixa de viver isso de uma forma mais ousada, será que a gente não está privando as pessoas daquilo que elas poderiam viver com Deus? Ah, tá. Olha aqui, no livro ainda que nós lemos, tá? Eu acabei de ler, mas eu vou pegar em cima disso. Fala assim: embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor impedir a alguém o acesso à justiça?
Irmãos, quando a gente não vive o que a gente tomou a decisão de viver, quando a gente não volta para aquilo que Deus falou para a gente voltar, a gente está negando às pessoas o acesso à justiça. Deus falou, ali algumas pessoas falando sobre dízimo com Jesus, ele falou, tudo bem, eu não estou falando para vocês não dizimar, o que eu quero dizer para vocês é, vocês estão dizimando o hortelã, vocês estão dizimando o coim, vocês estão dizimando isso, mas o que eu falo para vocês é, não deixem de fazer o que é o necessário, ser fiel, praticar justiça e misericórdia. Eu não posso entregar os meus dízimos, as minhas ofertas e esquecer, querido, que isso é só uma parte do todo, isso não é tudo. Tem gente entregando tudo no altar, tem gente entregando dinheiro, tem gente entregando carro, tem gente entregando casa no altar, mas não está entregando a vida. Não está entregando a vida. A palavra de Deus é clara, irmãos. Ele fala, ofereçam os seus corpos como sacrifícios vivos, santo e irrepreensível perante o altar do Senhor. Eu tenho que entregar a minha vida. Eu posso trazer tudo, entregar e encher essa igreja aqui de dinheiro, eu posso encher essa igreja aqui dos meus bens. Isso... Querido, isso deveria ser só uma parte daquilo que a gente entendeu como ser cristão. Como eu falei para vocês no princípio do Evangelho, no livro de Atos, a palavra de Deus fala que é na manifestação da glória de Deus sobre os discípulos, sobre as pessoas. Ali, querido, as pessoas foram cheias do mover do Espírito. A partir dali eles começaram a repartir os seus bens, ninguém tinha mais falta de nada. Isso é uma parte do todo, irmãos. Isso é uma parte do todo. Eles não entregaram só por entregar, e aqueles que entregaram, querido, por ganância, foi fulminado. Aqueles que entregaram porque tinham um objetivo financeiro, um objetivo material, foi fulminado. O propósito é, eu entrego a minha vida e a partir daquilo que eu entrego, eu multiplico. É isso, não tem outra forma. Eu entrego e multiplico. Então eu entrego a minha vida, eu multiplico vidas. Eu entrego a minha alma, eu multiplico almas. Eu entrego, querido, o meu ser, eu multiplico isso. Foi isso que Jesus fez. Jesus se entregou e multiplicou. Ele multiplicou, a partir dos discípulos. Ele olhou e falou, olha, vão por toda a terra, pregai o evangelho, sejam minha testemunha, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, multiplique aquilo que vocês são. E aí a gente está com dificuldade de avançar no território. A gente está com dificuldade de avançar nos territórios. Por quê? Porque só tem uma forma das pessoas, irmãos, se tornar imagem e semelhança daquilo que nós somos. Se a gente for o reflexo da glória de Deus. Se a gente for o reflexo da glória de Deus, tá? Só tem uma maneira das pessoas se tornar a imagem daquilo que somos. Eu estou falando isso relacionado ao plano espiritual. Só tem uma maneira, se a gente for o reflexo da glória de Deus, irmãos. Caso contrário, as pessoas só vão ser um reflexo do seu egoísmo. Caso contrário, as pessoas só vão ser um reflexo das suas mágoas. Caso contrário, as pessoas só vão ser reflexo, querido, do seu lado. É difícil falar, mas eu acho que vocês estão me entendendo. Ou a gente vai multiplicar, querido, a glória de Deus na terra, ou a gente vai multiplicar, querido, a semente maligna que está plantada na terra. A gente vai multiplicar a glória de Deus na terra, ou a gente vai multiplicar a semente maligna que está plantada na terra. Foi assim, irmãos. É assim desde o princípio. Desde o pecado, irmãos, o pecado se multiplicou porque os homens foram pecando e multiplicando isso. A justiça, ela só pode ser multiplicada se houver homens de justiça. O temor ao Senhor só pode ser multiplicado se houver homens que temem ao Senhor. O evangelho, querido, só pode avançar se tiver homens que falam sobre isso. A palavra de Deus está falando assim: como saberão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Porém, Deus já enviou, Deus já levantou. Deus levantou eu, irmãos, Deus levantou você. Você entende isso? Vai pesquisar dentro da sua família quantos tem, quantos cristãos tem. Tem famílias, irmãos, que tem um. Esse um deveria estar avançando, conquistando o território, entregando tudo. Mas não.
Até hoje não conseguiu pregar o evangelho, sentar com a mãe, ler a palavra de Deus, falar do evangelho para a mãe, para o pai. Eu não estou falando julgar, irmãos, as ações que eles têm. Eu estou falando de sentar. A palavra de Deus fala assim, olha... A palavra de Deus fala, né? Para a gente gastar tempo com as pessoas, ensinando, pregando, anunciando o evangelho. Tudo bem, eu preguei o evangelho, não quer? Aí se cumpre a palavra, onde ele fala que ele veio colocar, né, a espada, fazendo separação entre pai e filho, entre irmãos e irmã. Isso é uma questão de que só tem essa separação, irmãos, relacionada ao que Cristo falou, quando um aceita ele de verdade e o outro toma a decisão de não aceitar. Mas só que o problema é que os nossos familiares talvez ainda nem tomou a decisão, porque a gente ainda não teve nem tempo, né? Tempo de qualidade para falar para eles daquilo que a gente acredita. A gente tem medo de ofender, a gente tem medo de magoar, a gente tem medo, querido, de que eles possam virar a cara para a gente. Eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando de julgar as pessoas pelas escolhas. Cada um vai fazer a escolha que quer. Eu estou falando você pelas escolhas que você já fez, de servir a Deus, de honrar o nome do Senhor, de ser a imagem e semelhança de Deus, e está privando as pessoas, irmãos, de alcançar isso. Deus está falando aqui, por acaso Deus não veria do homem ser privado da justiça? Será que Deus não está vendo isso, irmãos? A gente não está vivendo ainda. Sabe o que é interessante? O interessante é o seguinte, viu, ô irmão amado aqui, Cislomar, sabe um negócio aqui? Agora mesmo estava quase 10 pessoas aqui, mas só que tem pessoas que infelizmente não gostam disso. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não gostam disso. Porque está todo mundo, querido, cheio de ferida, cheio de dor. Está todo mundo correndo atrás de alguma profecia que alivia o peso. Está todo mundo correndo atrás de uma profecia que tira o peso. Mas para ser sincero, irmãos, só está pesado porque ainda não tomou o jugo e o fardo de Jesus, tá? Porque o dia que trocar o fardo que a gente quer carregar pelo fardo que ele falou que a gente deveria carregar, tudo vai ficar um pouco mais leve. Tudo vai ficar um pouco mais fácil, tá? Eu não estou falando que não vai ter aflições, eu estou falando que vai ficar mais leve. Sabe por que mais leve? Por causa da aceitação. Quando eu aceito que não tem nada, tá? Não tem nada relacionado àqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, não tem nada que aconteça que não está dentro do propósito, irmãos, fica mais leve. Só que eu preciso fazer uma avaliação das minhas decisões, eu preciso fazer uma avaliação das minhas escolhas, eu preciso fazer uma avaliação se eu estou de fato executando a vontade de Deus. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Mas está tudo bem. Eu espero de verdade que todos nós que tomamos a decisão de servir a Deus chegue diante do altar dele e, em vez de entregar dízimo e ofertas, entregue a vida. Irmãos, sou pastor do ministério aqui, entendeu? A gente sabe a necessidade que a gente tem financeira, né? A gente tem que pagar água, luz, aluguel, isso e aquilo. Mas eu vou ser sincero para vocês, irmãos. Eu escolhi servir a Deus, o dono do ouro e da prata. Irmãos, se não for Deus para poder mover isso aqui, não vai ser homem que vai mover. Se não for Deus para poder manter essas portas aqui abertas, não vai ser homem que vai manter, irmãos. Então, em vez de dízimo e oferta, entrega a vida. O dízimo e a oferta, irmão, é só consequência daquilo que você está se tornando. Entregar, ofertar, irmãos, é só consequência daquilo que você está se tornando.
Para com esse negócio, irmãos. A gente acha que por dar um pouco aqui, um pouco ali, a gente está fazendo muito para Deus, irmãos. Estou falando de avançar, ganhar territórios. No livro de Gênesis, onde nós lemos, ele fala: domine sobre as aves, sobre os peixes, sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o que mais. Ou seja, ele colocou essa questão aqui na nossa autoridade. Ali a gente vai no livro de Salmo 115, ele fala: os céus e os céus dos céus pertencem ao Senhor, porém a terra ele confiou aos homens. Aí a gente vai um pouco mais para frente, a palavra de Deus fala para a gente examinar os nossos caminhos e voltar para o Senhor. E lá mais para frente fala que a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Pastor João Júnior, da cidade de Araxá, que Deus te abençoe poderosamente, amado. Que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo isso. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas a palavra aqui é simples. A palavra aqui é simples. Se ele colocou nas mãos do homem, se ele colocou na mão do homem o domínio da terra, ele falou, a terra ele colocou, ele confiou aos homens. Se ele colocou isso aqui nas nossas mãos, por que será que eu e você não estamos conseguindo avançar e ganhar territórios? Por que eu e você não estamos conseguindo avançar e ganhar territórios, irmãos? Mas deixa eu fazer essa pergunta aqui. Não tem a ver com comida e com bebida, tá? Não tem a ver com comida e com bebida. Mas será que o lugar onde a gente está, a região que a gente está, a miséria não deveria ser eliminada? Aí a gente vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, pastor. Tudo bem. Nós não temos dinheiro para isso. Mas olha uma coisa interessante. No livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, olha para você ver que interessante. A palavra de Deus fala assim, ó: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizer. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, seu Deus, abençoará na terra que lhes dá. O Senhor os abençoará na terra que lhes dá. Aí eu vou fazer a pergunta de novo. Será que na proximidade daquilo da onde a gente está vivendo, será que a miséria não deveria ser eliminada? E quando eu falo miséria, eu estou falando para vocês aqui claramente, eu não estou falando da questão de comida e bebida, mas eu estou falando da vida miserável que as pessoas levam. Eu estou falando da vida miserável que as pessoas levam. E as pessoas levam a vida miserável, querido, primeiramente, porque a mentalidade delas não foi renovada. A palavra de Deus é clara: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Como que eu vou renovar a mente de uma pessoa, querido, dando comida e bebida, mas não dando um renovo no entendimento? E só tem uma maneira de eu dar o renovo no entendimento, querido, se eu levar as pessoas a conhecer de fato o Deus a qual eu escolhi servir. Só tem uma maneira das pessoas renovar a sua mentalidade e abandonar a vida miserável que tem. A partir do momento que eu levar elas a entender de fato quem o Senhor é. E aí, a terra a qual o Senhor me deu,
a região a qual o Senhor me deu, o território a qual o Senhor me deu, começa a ser transformado, não só por mim, mas por todos aqueles que começam a obedecer a palavra do Senhor. E aí começa a ser bendito na terra, no campo, o fruto do seu ventre, da amassadeira, dos animais, começa a ser bendito porque eu coloquei a mão, começa a ser bendito, eu começo a viver a plenitude da glória de Deus. Você e aqueles que estão dentro do território que o Senhor confiou nas suas mãos. É forte isso ou não? Ei, pastor João Júnior, é forte isso ou não? Fala comigo, pastor, é forte isso ou não? A gente está enchendo as pessoas de alimento, a gente está enchendo as pessoas, querido, de coisas materiais, mas está enchendo pouco elas da plenitude. Eu falei para vocês, não tem como avançar território sem entender o que está acontecendo no território. Não tem como conquistar território sem entender o que está acontecendo no território, querido. Tem muitos lugares que não estão precisando de dinheiro, tem muitos lugares que não estão precisando de alimento, tem muitos lugares que estão precisando de renovação na mente. Tem muitos territórios, querido, que estão precisando de pessoas que gastam tempo pregando sobre o Evangelho, falando sobre o Evangelho. Tem muitos lugares, querido, que estão precisando de verdade de pessoas que vivem o Evangelho e que eles se tornam reflexo, eles se tornem reflexo da glória de Deus, reflexo da majestade, do poder de Deus, daquilo que Deus é, irmãos. Eu acredito nisso, eu creio nisso, irmãos. Não tem como. Quer viver isso de verdade? Além do seu dízimo, da sua oferta, daquilo que você gera como sacrifício, sacrifica a sua vida. Ah, mas eu ainda estou muito novo, ainda não dá, porque eu poderia, sabe, eu tenho muitos projetos, tenho muitos planos, tem isso, tem aquilo. Irmãos, sacrifica a sua vida. Não estou falando para você ser suicida, não. Eu estou falando para você, querido, largar tudo por amor àquele que você ama. Largar tudo por amor àquele, querido, que você resolveu se entregar. Ah, mas tudo, pastor, tudo. E quando eu falo largar tudo, querido, eu falo tudo aquilo que você acha que é seu. Aí, quando você largar a mão de tudo aquilo que você acha que é seu, o Senhor vai entregar de novo nas suas mãos aquilo que Ele tem certeza que é seu. Dominai e sujeitai a terra. No livro de Salmos diz: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Alguns capítulos para frente, alguns livros para frente, a gente vê a terra clamando, a terra, querido, com vontade que os filhos de Deus se manifestem, sabe, cheia de ansiedade para que os filhos de Deus se manifestem. Queridos, é simples. Quer avançar e ganhar territórios? Primeiro, faça como Neemias. Conecte seu coração. Conecta o seu coração ao coração daqueles que sofrem. Aí vai fazer jus à palavra do Senhor que diz: chorai com os que choram. Conecta o seu coração àqueles que sofrem. Você vai começar a ganhar apoio daquele que está acima e vai começar a ganhar aliados para estar do lado. Pessoas que vão te fortalecer, que você vai fortalecer e que cada vez mais vocês vão avançando, ganhando território, simplesmente pelo fato de ter aceitado a proposta de Deus do jeito certo, da maneira certa. Então, querido, a palavra é uma só. Quer fazer o negócio acontecer? Faz mesmo, mas faz do jeito certo. Abra mão da vaidade, abra mão do egoísmo, abra mão do eu e assuma a sua posição diante do Senhor. Assuma a sua posição diante de Deus, querido. A palavra de hoje ainda continua sobre uma questão de decisão.
quais são as decisões que nós estamos tomando e as decisões que nós estamos deixando de tomar, para poder avançar, para que a nossa família tenha um encontro com Deus, para que as pessoas dentro do nosso serviço tenham um encontro com Deus, para que as pessoas na sociedade que nós estamos tenham um encontro com Deus, para que os territórios a qual o Senhor nos colocou comecem a ser impactados pela glória de Deus. Decisões que precisam ser tomadas para tomar isso como posse. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou ficar por aqui. Graça e paz. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Compartilhe essa palavra na sua página. Compartilhe essa palavra, né, no seu Facebook. Compartilha lá, tá, o link no seu status do Zap. E vamos deixar Deus, querido, fazer com que a gente avance, tá? Como eu falei, eu já sei, né, que Deus está me dando aqui a oportunidade de fazer isso, de ministrar o Evangelho, de compartilhar. Mas como eu falei, quando a gente entende isso, a gente vai receber a bênção do de cima e aliados para estar do lado, tá? Então que você possa me ajudar compartilhando essa palavra, levando o Evangelho cada vez mais avante, porque pessoas precisam ter acesso à justiça. Que Deus abençoe, graça e paz. Até a próxima. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui, tá, falando sobre o Evangelho a partir das 20 horas. Então amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui compartilhando sobre o Evangelho da parte do Senhor. Graça e paz. Um grande abraço e até